Sobre hoje, nós vamos falar mobilidade urbana sustentável, tá? Então hoje nós teremos uma dinâmica mega divertida, tá bom? Mas antes eu preciso, passar o conteúdo teórico que é importante. Então, após o intervalo, a gente vai ver um documentário e depois vou fazer 2 grupos para as atividades, tá? Por isso que tá a cartolina ali, tá tudo. Bom, vamos começar. E aí, mobilidade urbana, o que é, né? Gente, uma cidade, uma sociedade, ela só funciona porque ela se movimenta. Seja ela se movimentando ou um objeto. A gente movimenta pessoas, a gente movimenta coisas, tá? Se as pessoas não se movimentassem, eu não digo não de se mexer, mas se movimentassem para trabalhar, estudar, cultura, lazer, a cidade não funcionaria, tá? Mas a mobilidade urbana, ela também carrega um outro ponto importante. Como que a gente se move? Pelo meio de quê? Né? Pela bicicleta? É pelo ônibus? É pelo trem? Então, hoje a gente vai descobrir alguns pontos importantes aqui, principalmente do município de Paracambi, que de manhã eu já fiz uma leitura e talvez à tarde eu reforce mais essa leitura que eu tenho sobre o território, tá? Mas, em suma, é a maneira como as pessoas e os objetos se movem dentro de um determinado espaço, tá? A mobilidade urbana é o que move uma cidade. Sem essa movimentação, as relações como um todo não aconteceriam, ok? Então, eu acordo, eu venho de Nilópolis, eu me movimento até Paracambi para trabalhar. Eu volto para Nilópolis e aí eu movimento para minha casa, tá? É uma mobilidade urbana que existe. Eu faço isso por meio de veículo, ok? Tem pessoas que vão trabalhar com outros tipos de veículo. Bicicleta, patinete... Hoje a gente tem uma versatilidade nas opções de mobilidade, mas a gente vai ver que existem desafios na mobilidade urbana que fazem com que seja um pouco desigual na sociedade, tá? E aí, existem desafios na mobilidade urbana? Esses 2 links de YouTube que já estão aqui dos vídeos que eu vou apresentar, é porque eu tive dificuldade de baixar o vídeo, fiquei com medo de baixar um vírus, né? E aí, como a tia Karina gosta do link, que eu tô até devendo, eu já botei aqui porque fica mais fácil pra gente abrir aqui na hora, tá? E aí, vou apresentar aqui 2 vídeos para vocês sobre os desafios da mobilidade urbana. São reportagens, tá? A mobilidade urbana interfere na desigualdade social. É isso que mostra um estudo feito nas 20 maiores cidades brasileiras pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Letícia mora em Santa Cruz, bairro a cerca de 70 quilômetros do centro do Rio. Por causa da distância, perdeu várias oportunidades de trabalho e teve que abrir mão do último emprego. Por dia eu ficava mais ou menos umas 6 horas e meia no transporte, o que me levou também a desistir de estar nessa empresa, porque era um movimento muito desgastante de dormir 2, 3 horas por dia para conseguir pegar o trem. Letícia confirma na prática o estudo do IPEA sobre acessibilidade e desigualdade realizado nas 20 principais cidades brasileiras. As oportunidades são maiores para quem mora nas áreas próximas aos centros urbanos. Nas periferias das cidades é possível encontrar alguns desertos de oportunidades. De acordo com o IPEA, São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, é a cidade com maior tempo de deslocamento de casa para o trabalho. 52 minutos. Em São Paulo, a viagem chega a 51 e no Rio a 46 minutos. A capital paulista foi considerada a mais desigual no acesso a empregos. Segundo estudos, 40% mais pobres levam um tempo quase 10 vezes maior do que os 10% mais ricos para chegarem a um local com oportunidade de trabalho. Com relação à saúde, apenas 17% da população do Rio de Janeiro chegariam a um hospital de alta complexidade, em menos de 15 minutos usando o transporte público. As cidades que foram mais bem-sucedidas em, de certa maneira, reduzir a desigualdade dessas oportunidades foram as cidades que justamente conseguiram conciliar o planejamento urbano de desenvolvimento de empregos, áreas com densidade de atividades econômicas, oportunidades de saúde e educação, com o planejamento de transporte.
transporte público funciona bem, carro é artigo de luxo. 6 em cada 10 moradores do centro de Londres não possuem automóvel. E para quem mora em um lugar com 1 metro quadrado entre os mais caros do mundo, a escolha não é por falta de dinheiro. Com uma estação de metrô a cada esquina, para quê? Mordomia mesmo é poder ir de um lugar a outro sem estresse, lendo um livro, um jornal, ouvindo música e saber que vai chegar ao destino na hora prevista. Em Londres, Clico também usa transporte público. Olha só o Boris Johnson, atual primeiro-ministro britânico, na época em que era prefeito de Londres, utilizando o metrô. Londres possui a terceira maior malha metroviária do mundo, com mais de 400 quilômetros de extensão. São 12 linhas e 270 estações. Esse é o meio de transporte mais popular, o principal responsável por fazer a cidade se locomover num ritmo frenético. Cerca de 5 milhões de passageiros passam por aqui todos os dias. Nas estações mais movimentadas, a espera entre um trem e outro normalmente é de apenas 2 minutos. Mas essa eficiência toda não vem de graça. Em média, cada morador da cidade gasta o equivalente a R$600 por mês para se locomover. It can be very unpleasant to travel during peak times, because it gets very, very hot, it's very crowded. Estamos falando do metrô mais antigo do mundo, com 156 anos de história. A primeira linha foi fundada em janeiro de 1863, um passo na mobilidade que o Brasil deu após mais de um século. O metrô de São Paulo, o primeiro do nosso país, teve a primeira linha construída 111 anos depois dos britânicos. E para uma cidade que não para de crescer, continuar rodando, é preciso sempre investir. A maior obra da Europa está em Londres. A nova linha Elizabeth Line terá 118 km de extensão. Um projeto que deve terminar no ano que vem, ao custo de um equivalente a mais de 15 bilhões de reais. Se é difícil bater a eficiência do metrô, no quesito beleza, nada se compara a se movimentar pelo Rio. O Thames acorta Londres de leste a oeste. São 25 terminais de barco nessas ruas d'água de 340 quilômetros de extensão. Mas para a operação começar, em 1999, foi preciso antes um trabalho de limpeza e adequação do rio. O investimento foi o equivalente a 200 milhões de reais. Ainda tem por aqui muitas linhas de trem, um trem de superfície chamado DLR, bondes, uma rede com 9 mil ônibus, também bicicletas. Tudo integrado. E mesmo assim, os moradores da maior cidade da União Europeia levam aproximadamente 1 hora para ir ao trabalho, o dobro da média do continente. E a integração do transporte terrestre é muito boa também entre países. Aqui na Inglaterra, eu posso pegar trens que me levam para a Bélgica, França, Holanda. Vamos fazer o seguinte, viajar. Eu estou aqui na estação de St. Pancras, na região central de Londres, e o destino será Paris. Do centro de Londres ao centro de Paris, em aproximadamente 2 horas e meia, sem precisar ir para o aeroporto, despachar mala, chegar com 2 horas de antecedência. Uma maravilha! Vamos agora curtir um pouco a Cidade de Luz? A gente anda muito de metrô, o que é maravilhoso, é rápido. Escolhe pontos durante o dia, pontos turísticos que são próximos. Então a gente chega do metrô cedo e dali a gente parte a pé, né? Então assim, a gente se sente muito mais tranquilo. Se você gosta de estar ao ar livre, de exercício físico e ainda se preocupa em usar um transporte que não polui, as famosas magrelas... Gente, Foi exatamente. são a melhor pedida. Uma ótima opção para se locomover por aqui é pedalando. Há várias empresas que oferecem diferentes bicicletas e tipos de serviço. Essas aqui são da prefeitura e estão por toda a cidade. E o preço é super em conta, €1 por 30 minutos. lembrando que €1 pra gente é quase R$7, hein? São 20 mil bicicletas espalhadas por 1.800 estações.
São mais de 700 quilômetros de ciclofaixas. Você está vendo essas obras aí? São para ampliação. Até o ano que vem, a meta é dobrar a já extensa estrutura para pedalar. Não há como negar que andar de automóvel é muito mais confortável do que de transporte público. Mas como qualquer grande cidade, Paris tem um inimigo invisível, a poluição. Até por isso, a prefeitura tem investido cada vez mais em modelos como esse. São 830 estações para reabastecimento de energia. A capital estabeleceu uma meta ousada: não emitir carbono até 2050. Carros movidos a diesel e gasolina vão parar de ser vendidos em 2030. O governo subsidia 5 mil euros, o equivalente a R$ 22.200 para quem comprar esses modelos elétricos. E o dono ainda não precisa pagar para estacionar em locais públicos. Mas para financiar esses projetos, o governo francês quis aumentar o imposto sobre a gasolina. Foi aí que começaram os protestos dos coletes amarelos, que sacudiram o país e fizeram a popularidade do presidente Emmanuel Macron despencar. Para quem mora em regiões mais afastadas, o carro muitas vezes é a única opção de transporte. Aumentar o preço do combustível pesaria no orçamento mensal dessas famílias. A mobilidade é um desafio em qualquer país. Na Europa, o objetivo agora é equilibrar o transporte público e sustentável, mas sem esquecer daqueles que moram em locais afastados e dependem do carro para se locomover. Quais são os meios de locomoção que existentes em Paracambi? Eu quis trazer esses dois vídeos para a gente observar dois extremos, né? A gente vem com a primeira reportagem falando de uma moradora de Santa Cruz, tá? Aqui em Nova Iguaçu, perdão. Aqui no Rio de Janeiro, né? É moradora da Zona Oeste e que trabalhava no centro do Rio e que enfrentavam muitas horas no perímetro, né, para o trabalho. Vocês vão conhecer muitas pessoas que, assim, falam: eu canso mais no percurso do que no próprio trabalho. Isso é fato, né? Às vezes a gente cansa mais ainda pegando o ônibus, fazendo baldeação, do que de fato no nosso emprego, tá? E isso mostra como que a mobilidade urbana ela ainda tem que melhorar, avançar muito no que se refere ao direito do cidadão, né, de ter tempo. Você ficar 3 horas para chegar no seu trabalho, isso é a realidade de vários cariocas, vários brasileiros, né? E a pessoa vai porque é onde é o polo comercial, é onde está oferecendo emprego e a pessoa precisa e ela vai, né? No meu caso, eu sempre demoro 1h20, 1h30 para chegar nos meus 2 trabalhos, tá? É o tempo que eu tenho que sempre estimar. Por morar, né? Ainda que moro em Nilópolis, eu tenho que sempre me programar, sair 3, 4 horas de antecedência de casa para chegar com um bom saldo, né, antes do horário. Senão eu chego atrasada. Não, você pensa que não, 20 minutos a mais dentro de casa você já perde um ônibus que você chegaria no horário. Mas eu queria que vocês entendessem a problemática que a gente enfrenta no Brasil de mobilidade urbana e como que outros países estão traçando estratégias diferentes para ir na contramão de uma mobilidade urbana desigual, tá? Então, assim, no município de vocês, Paracambi, quais são os meios de locomoção existentes? Bicicleta. Qual que é o seu meio de transporte? O meu é bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica. Então, vamos lá. O curioso. Ó, bike elétrica. Bike pedalante. E móvel. Pedalado. Móvel não, tudo se movimenta, né? Elétrica? Ih, Jesus! Ai, que isso? Ai, meu Deus! Poxa, com CH, velho. Ai, pronto. E não elétrica, vou botar não elétrica. Normal. Bicicleta de gente, brincadeira. Mas o que tem de locomoção em Paracambi? Ônibus zero. Tarifa zero. Tarifa zero. Mais o quê? Carros. Cavalo. Pior que é real. Tem trança de cavalo aqui. Vou botar aqui, tração animal. Nisso aí a gente inclui esses uberizados? Ou eles já são incluídos em carros Acho que novos? já. Acho que já.
Mais o quê? O trem, né? É verdade. Ué, vai até Laje. Não tá batendo? Tem Paracambi. Então, Realmente. não tem mais Paracambi. Nós. Eu vejo um garoto indo pra escola de patinete elétrico. É o Piquenique. Patinete, é isso. Esse é o tema. E aí, mais o quê? Van. Van também. Skate? Caminhão conta? Caminhão. A cara da Hannah. É uma dúvida real. Que é transporte pra... E tênis também, que o pessoal corre muito aqui para Tênis? tênis. A pessoa tá se movendo com tênis. Pode ter chinelo. Patins. Eu botei skate, né? Skates e afins. É porque aqui em Paracambi tem aula de patins, aí tem uma galera... A Giovana. Ai, legal. Quando que é aula de patins aqui? É grátis. É onde? Lá no Cassino. Quinta-feira é no Nicola e domingo de manhã é no ginásio. Aí lá, Quinta-feira, que horas? depois das 6. Ah. Vem domingo de manhã. Ah. Vou pensar. Porque quinta eu já... Não, quinta eu não tô aqui. Mas, gente, isso Bota é o que... aí, ô, Vivi, calçados. Quem vai a pé tá se movendo. Ó, isso aqui é o que a gente tem de mobilidade urbana em Paracambi. Beleza? E aí, o importante é falar, eu vou aprofundar mais à frente, mas a mobilidade urbana ela tem que estar de mãos dadas com o planejamento urbano. Se você não planeja a sua cidade, dificilmente você vai ter uma boa mobilidade, tá? E aqui eu queria reforçar com vocês uma coisa que eu listei com a turma da manhã, que uma mobilidade urbana de qualidade promove esses benefícios e muito mais, tá? Redução da poluição, a qualidade do ar, logo você vai respirar melhor, né? A saúde, então, como quando você se movimenta, você gasta energia. E a gente sabe que o exercício, ele não tem só um bom poder estético, mas mental, tá? Isso já foi muito comprovado que quando você pratica exercício, você melhora vários hormônios, você libera hormônios que melhoram a saúde mental, tá? Então, é muito importante se movimentar, seja de skate, de patins, né, de bicicleta. Redução da poluição sonora, tá? Então, assim, um problema que eu enfrento no centro de Nova Iguaçu é muito barulho, é muito carro buzinando, é muito barulho de motor. Isso tudo é um pouco perturbador. Motos barulhentas que tinham escapamento, isso tudo é poluição sonora, tá? Conforto térmico, porque ao mesmo tempo que você diminui a emissão de gases do efeito estufa naquele local, você também diminui a temperatura, ok? Então, a gente tem um conforto térmico melhor. A cidade não fica tão quente assim. Mobilidade segura, tá? Então, a gente tem uma mobilidade segura. Eu tenho medo de andar de bicicleta num lugar que não tem ciclovia, ou ciclofaixa, ou ciclorrota, né? Porque você pode ser atropelado, se o ônibus passar muito perto, né, aquele ar que fica depois dele pode acabar puxando vocês, então... Assim, tá? Já caiu assim? Então, assim, uma mobilidade segura é uma coisa que tem que estar presente numa cidade sustentável, tá? Ciclofaixa. Quando você quer promover que as pessoas adotem as bicicletas, sejam elétricas ou não, você tem que promover o espaço para elas andarem, porque quando você, não sei se vocês sabem, mas quando você está montado na bicicleta, você não é mais pedestre, tá? A gente estudou isso aqui bem no comecinho do curso, sobre direitos de pedestres. Isso. Você só é pedestre quando você está desmontado da bike, tá? E aí sim você pode transitar em cima da calçada. Eu não sei se existe multa, mas se um dia existir, você pedalando em cima da calçada, não pode. O guarda pode repreender você e falar, você não é para estar aí, ele tá certo, tá? Lugar de ciclista é na pista de rolamento. O que é a pista de rolamento? É a estrada, ok? Só que a pista de rolamento ela tem que ainda ter uma segregação para os ciclistas, por questão de segurança. E aí os veículos, sejam eles quais forem, tem que estar numa distância de 1,5 metro do ciclista,
tá? Redução do congestionamento, né? Congestionamento só se for de bike, tá? Porque o congestionamento de veículos, sobretudo movidos a combustão, ele fica ali parado, gerando barulho, gerando gases e ninguém vai para lugar nenhum, né? Então, reduz também o congestionamento. São esses os pontos que eu listei, tá? E eu queria que vocês tirassem críticas a respeito dos 2 vídeos que eu passei. Eu trouxe 2 extremos. A realidade carioca, da Zona Oeste, e a realidade da Europa. Gente, acontece muito de pessoas perderem emprego só pelo fato de botarem no currículo o município ou o bairro que elas moram, tá? Porque muitas empresas só querem pagar uma passagem de ida e uma passagem de volta, ou seja, 2 passagens por dia. Dependendo de onde você mora, você vai pagar mais do que isso. Você vai pagar um moto-Uber, ou vai pagar uma van, né? Vai pagar um mototáxi da sua região. Então, isso tudo pesa. Será que vale a pena? E aí, se você não tem uma mobilidade urbana que seja favorável ao seu desenvolvimento pessoal, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir trabalhar direito, ou se trabalhar, aquele trabalho vai tomar tanto tempo da sua vida que você não vai conseguir fazer mais nada. Entende? Tem pessoas que trabalham, saem do trabalho, vão estudar ou vão se exercitar, porque conseguem encaixar no tempo delas. Mas com certeza a mobilidade urbana para ela é um pouco favorável. Entende? E para quem que a mobilidade urbana está 100% a favor? A quem tem poder aquisitivo. Classe média para cima. A pessoa tem carro, a pessoa provavelmente mora mais perto do trabalho, e aí vai de carro, não demora tanto, consegue otimizar o seu dia. Então tem que acordar às 5h30 para estar em Paracambi. Mas por quê? Porque eu venho de carro de Nova Iguaçu até aqui, que é o carro do projeto. Se eu tivesse que vir de trem, eu teria que acordar 4h30. Para Tinguá, eu acordo 4h20, 4h30. Entendeu? E tenho que tomar café dentro do condução. Então, assim, uma coisa que eu tenho que fazer toda uma ginástica, gesticular toda a minha rota, toda a minha rotina, para conseguir fazer a minha vida funcionar dentro do meu trabalho, do que eu preciso, por conta da mobilidade urbana, tá? Então, assim, eu tenho que pegar, às vezes, 3 ônibus, 2 ônibus, não sei. Mas quando você mora perto, ou então quando você tem uma mobilidade urbana favorável, você vai chegar em casa do trabalho 20 minutos depois de sair. Você vai conseguir ir para uma academia depois, vai conseguir estudar, vai conseguir fazer alguma coisa em casa, ou não vai fazer nada. Vai conseguir sair, vai conseguir curtir, vai conseguir descansar, dormir mais cedo. Vocês estão entendendo como que a mobilidade urbana mexe na nossa realidade, até na nossa saúde mental? Então, assim, vários brasileiros passam por isso. Agora, vocês imaginem pessoas, principalmente trabalhadores, que pegam a Avenida Brasil e vira e mexe, estão passando por situações de violência ali por conta das comunidades que às vezes entram em confronto, né? Uma conhecida minha passou por isso várias vezes, indo para o trabalho no centro do Rio, e aí sempre tinha que se abaixar dentro do ônibus ou dentro do trem por conta da violência. Então, olha, você ainda tem um plus negativo, né? Você tem um negativo aí entrando no ritmo da pessoa. Então, assim, a mobilidade urbana, ela é um direito nosso, tá? E para uma cidade sustentável, ela tem que ser prioridade, junto do planejamento urbano. Imagina o sonho de consumo, você ir pedalando para o trabalho ou pedalando para a faculdade. Eu nunca consegui isso, porque é sempre tudo muito distante. Então, eu tive que me adaptar. Por isso que eu carrego um caminhão de comida dentro da mochila, porque no ruim eu tenho comida, tenho água, de fome eu não fico, né? E tem que se virar. Então, para vocês aqui do município de Paracambi, que tem esses tipos de mobilidade, esses veículos de mobilidade, a gente vai ver mais agora que tem outros tipos dependendo da região. Por exemplo, a região central do Rio tem outros tipos de mobilidade urbana. É bem diferente, tá, do que aqui. Mas aí eu queria saber, né? Quais são os meios existentes em Paracambi, vocês já me falaram. Aqui eu peguei todos os veículos, né? E me esperei em Paracambi, se vocês puderem observar. A Supervia ali, quando passa em Japeri, ó, tem essa paisagem, brincadeira. Dá pra ver até as praias de seropédicos ali, né? Você tá vendo? E esse metrô aí, que eu pego lá quando eu desço da Balbina.
O avião também é uma mobilidade, ok? Vou de um estado para o outro. Oi? Entendeu? Olha lá, o avião passando, tá lá em cima agora passando, você falou que não tem avião em Paracambi. O ônibus, tá? Você consegue fazer uma viagem, né, transestadual. Olha o trem ali, Deus me livre essa viagem. Você tem van, VLT, já andei de VLT no centro do Rio, né? Eu achei super fofo o VLT, gente. Uma vez que eu tava, tipo assim, perto, e a van que eu estava num lugar lá, a van parou em cima da linha. E o VLT tava querendo passar. Enquanto a van não saiu de cima da linha, ficou aquele pequenininho. Mas a van também na cabeça. Passou, né? Olha, a vontade era sumir com o motorista. Ele sumiu do mapa. Falta de educação no trânsito, né? O cara parar em cima da linha do... Se fosse um trem da Supervia, ninguém para, né? Impressionante. Né? A Supervia não tem nem freio, o cara tem que ficar lá bombeando, não sei nem se é assim, né? É no painel, né? Ele aperta o botãozinho, ele ia, não tá indo, não. Olha aqui, ó, no pé no freio, ó, não tá vindo, não. Meu carro tava assim, um dia atrás, eu tava assim, eu falei, ih, ó. A história só melhora, meu Deus. Só melhora. Eu falei, ó, não tá vindo, não. Então, esses são alguns tipos de mobilidade urbana que a gente tem aí pelo estado, principalmente na região central do nosso estado, tá? Então, a gente tem uma tecnologia mais avançada, logo uma estrutura também, né? Oferecendo diversidade de locomoção, ok? Então, logo você já vê que a cidade tem uma estrutura diferenciada. E aí vocês entendem por que eu falei isso na aula de planejamento urbano, por que perto de cidades elitizadas logo mais nasce uma periferia? Por conta da mobilidade. A Barra da Tijuca, que eu dei o exemplo aí nas últimas aulas, ela surge, ela cresce, se desenvolve, vira um lugar elitizado, mas não distante dali você tem periferias, tá? E por quê? E por que que isso acontece? Lá fora? Caraca, o toque tá bom. E por que isso acontece? Por que quando ele é um lugar elitizado surge, não distante vem uma periferia? Porque essas pessoas precisam se locomover o mais rápido possível para cá. Elas estão mais próximas por conta do mercado de trabalho, que ali vai ter disponível para a classe de trabalhadora como ela. Ok? Então, observem, perto de um lugar elitizado, você tem a periferia ali para dar assistência aos serviços, aos bens e serviços, tá bom? Eu viajei, Gente, aqui em Paracambi, em 2019, quando eu comecei a vir para cá para fazer faculdade, foi a primeira vez que eu vi essa bicicletinha. Sério? Não tinha visto em outro lugar da Baixada, também onde eu morava, né? E aí, o que acontece? Hoje, eu coloquei o que eu vi em Paracambi, o que eu vejo. Muita gente utilizando, e é tudo elétrico, tá? Isso aqui também é elétrico, é tipo uma scooter, né? É isso. É bem legal, porque É esse o tira... mesmo que eu vejo no pré-escola. Ele desmonta. Aí você coloca assim, isso aí. E é super levinho. Essa daqui foram as primeiras que eu vi lá onde eu morava. Essa daí da Rã, inclusive. É a minha. Aí, ó. E aí, a gente tem vários modelos circulando por Paracambi. Que bom! É bom porque nenhuma delas emite gás carbônico, não emite, né, poluentes. Mas, em contrapartida, a gente sabe que a maioria das bicicletas ou patinete, né, movidos a bateria, o problema está na bateria, na origem da bateria. E no que vai acontecer com aquela bateria se ela tiver algum problema? Será que ela vai ser reciclada? Porque a gente sabe que é muito caro, né? A bateria é quase o valor de uma nova. E a gente já falou que sobre a obsolescência, né, programada, né, quando quando um objeto ele tem já o propósito de não ser muito resistente, para não durar muito, você tem que comprar outro, né? Resumidamente. Então aqui eu trouxe alguns exemplos do que eu vejo aqui no município de Paracambi, as pessoas utilizando. E essa aqui eu acho muito fofa, porque ela ainda tem um pedal, né? Então se acabar a bateria, você ainda consegue se virar ali. Pesado. Eu imagino.
Só na subida ela deve ser muito ruim se acabar a bateria, né? Eu imagino, né? Deve ser pesada. Mas não podemos deixar de falar que, por conta dos problemas da bateria, a gente tem que questionar. Beleza, eu gostaria de ter uma bicicleta elétrica se eu morasse perto do trabalho ou estudasse perto da minha casa, porque é bem mais rápido, né? Às vezes você mora distante para pedalar, mas às vezes onde você mora com a bicicleta elétrica, você vai rapidinho, né? Então, e aí, o que acontece? Você não emite gás. Porém, é aquilo, né? A bateria tá aí para trazer esse questionamento, será se é 100% sustentável. E aí, o verdadeiro meio de transporte sustentável é pedalar, meu povo, né? Pedalar. Claro que se a gente for entrar a fundo no material que compõe a bicicleta, tem plástico, né? Tem pneu, tem muita coisa, mas a única coisa que você vai emitir aqui é suor. Muito suor, tá? E, gente, a bicicleta, pedalar é vida, movimento é vida, né? Gente, meu pneu furou. Ah! Desde o início do projeto, pneu furou, né? Eu pedalo mesmo. Tu pedala. Bota fé, bota fé. Eu acompanho. Andando sem mão, gravando uma estrada. E aí, gente, a mobilidade urbana e o planejamento urbano devem caminhar juntas, né? Numa cidade sustentável, tá? Então, vocês percebem que é uma coisa ligada à outra, né? Encaixada à outra. Tá? A gente não consegue tratar nada de maneira separada. E a dinâmica de hoje de manhã foi muito engraçada, que o pessoal bateu cabeça pensando em coisas simples. E vocês vão ter uma ideia que não é muito difícil você planejar uma cidade. Você fazer as coisas ficarem tão amarradas a ponto de darem muito certo, né? É tudo muito dinâmico, a cidade é dinâmica, o que demanda é dinâmico, então isso muda conforme o tempo e pensar nisso dá trabalho, sabe? E aí, a cidade de Paracambi oferece estrutura para estimular os cidadãos? Nesse sentido? Não. Não oferece, né? O que falta aí na cidade? Ciclofaixa, mais o quê? Oi? Planejamento. A verdade é que nem... Nossa, todo mundo olhou uma hora que é bonito. É que nem os carros é oferecido direito, né? A gente teve esse problema todo na Rua 10, que ficou um tempo aí sem poder andar por lá, de carro e nem a pé. Teve gente caindo a pé lá porque a rua estava sem asfalto. Caraca. Então, você até pra carro é difícil, mas não pra bicicleta. Exato. Para pedestre, então, não precisa nem falar, né? Calçada. Até que aqui, Paracambi, foi o primeiro lugar que eu vim, na Baixada Fluminense, onde eu parei na faixa de pedestre e os carros pararam. Juro pra você. Não, é que Paracambi é muito educado. Não, sempre pararam. Vai tentar passar lá em Nova Iguaçu pra você ver. Exatamente. O sinal tá fechado pro cara. Eu vou passar, eu tenho que ficar... exato, tipo assim, ele não é doido, ele tá me vendo, mas ele passa por cima, né? Ele é doido. E aí, até para os pedestres, né, a gente tem que dividir a calçada com várias coisas, porque a calçada também não é planejada para os pedestres, e não só aqueles que andam, aqueles que também estão em cadeira de roda, aqueles que estão com muleta, ok? Aqueles que são idosos. Então, se vocês pensarem na mobilidade urbana, vai muito além de só andar de bike ou não emitir gases do efeito estufa, ok? Né, a gente tem muitos problemas aí a sanar com a mobilidade urbana do local. Então, pensar que você quer, com um projeto, promover e estimular as pessoas a andarem de bike, a primeira coisa é você oferecer essa infraestrutura na cidade. Não só no centro, mas também nos bairros adjacentes, né? Então, com ciclovias, né, bem iluminadas, para as pessoas se sentirem seguras, né, para poderem transitar. Né? Dificilmente vocês vão querer transitar num acostamento da RJ 127. Muito perigoso. Né? Guilherme, você pedala pra lá. Eu vejo às vezes você pedalando lá.
E aqui são que horas? 3h17. Nossa, cedo. E aqui eu tenho 3 categorias, né? Se existem mais, eu não desconheço. Mas quando eu pesquisei, me apareceram essas 3 categorias de faixa. Ciclofaixa, né? Parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva, né? De bicicletas, com uma sinalização específica. O que é a pista de rolamento? Pista de rolamento é a estrada, onde o carro passa, ok? Isso aqui, por exemplo, ali na Avenida dos Operários, teria essa faixa vermelha no chão, tá? E aqui passaria o carro. A ciclovia, né, pista própria destinada à circulação, tá? Separada fisicamente. Então, aqui você tem a pista de rolamento, aqui você tem algumas estruturas que separam uma pista da outra. Aqui é a mesma pista, só está delimitada pela cor. E a ciclorrota, que são via compartilhada entre veículos e bicicletas. Tá vendo? Não tem cor, não tem nada, mas tem essa sinalização. O que diferencia cada uma delas é a sinalização de trânsito. Então, tem só isso aqui no chão? É uma ciclorrota, ou seja, passa bike por ali. A prioridade é deles. Tem essa separação, esses olhos de gato, faixa branca aqui contínua, faixa vermelha contínua e tracejado no meio? É uma ciclovia, ok? E aí tá vermelho, é uma ciclofaixa, porque é uma faixa vermelha, tá? Então, dependendo de qual rua, qual tamanho, se é estreito ou não, vai se aplicar a cada uma delas, tá? E aí as normas de trânsito municipais, estaduais, vão dar orientação aí para quem ficar responsável por isso, né? Por exemplo, aqui na Avenida dos Operários, eu acho que seria legal ou essa ou essa. Eu acho que a ciclorrota seria mais adequada dele. Por quê? Porque eu acho que ali é meio indispensável o caminho. E é por onde mais passa a bicicleta. Então, se já passa, eu acho que vale mais dar prioridade para o ciclista do que só delimitar só para ciclistas. Eu acho que ainda é muito importante passar carro ali. Sim. E ainda passam pessoas. Então, uma ciclorrota, acho que não ia ficar muito puxada para nenhum dos lados. Ia ficar muito bom. Em questão de implementação, manutenção. É bem mais fácil também. Bem mais tranquilo, né? Bem mais, né? Então sem dinheiro, tem que pagar os balões da pisadinha. Não fala dos barulhos da pisadinha. Quando começar lá o show, você estende o cartaz, queremos ciclorrota. Né? Levanta a bicicleta assim do projeto, queremos ciclorrota, queremos ciclofaixa. Vocês ficam lá. Vou deixar essa pro GL. Eu apoio, hein? Vocês apoiam, vocês apoiam. Eu apoio. Imagina o rolê, né? Eu acho que assim, eu nunca vi essas estruturas aqui em Paracambi. Não existe essa estrutura em Paracambi. Nem no centro de Nova Iguaçu existe. Dessa forma, mas ali por conta da escola, os carros eles ficam aglomerados ali. Passam no horário Isso. mas 5 horas, 1 hora da tarde, ali fica lotado. Não tem espaço nem para você caminhar na calçada. E isso é falta de ordenamento, né? Público. Não tem ninguém ali, nenhum guarda de trânsito para orientar, né? Os carros a não pararem ali. Todo mundo quer buscar o filho na porta da escola. O filho não pode dobrar a esquina e pegar o carro e ir, né? Então você tem vários problemas aí para enfrentar. E Vivi, esse problema que a Ana falou da escola ali, não é tipo assim, coisa que aconteceu de pouco tempo. Sempre foi assim. Até quando era a pista comum antes de eles fazerem essa obra. ali, né? Sempre foi assim, teve esse problema de todo mundo parar em frente à escola e acabar congestionando a avenida inteira. Nossa, eu odeio. E aí congestiona, atrapalha todo mundo, gera estresse, gera acidente. E aí quando gera acidente e estresse, as pessoas são muito indelicadas no trânsito, né? Já querem ser violentas, né? Isso é um problema. Então,
É uma coisa que tem que ser gerenciada, tem que ter um ordenamento. Exatamente. Então, isso aqui pode funcionar para outras áreas mais afastadas, com mais espaços. Aquela pode funcionar para a Avenida dos Operários. Foi você, né, Matheus? Tá tanto no silencioso meu telefone que as pessoas me ligam no atendo. Quando precisa. Se precisar de mim, eles precisam. Meu telefone tá no silencioso, eterno. E aí, gente, a dinâmica da tarde, né? Como que vai funcionar? Vocês vão criar uma cidade, uma planta baixa de uma cidade, ok? Com todas essas questões. Não só... uma planta baixa assim. Uma quadra, uma rua. Outra quadra, entendeu? Instituto vocês sabem fazer. É o quê? Os Guilherme, a Letícia, Você E aí, o que eu quero a partir daqui? Quando a gente retornar do intervalo, eu vou reforçar. Mas o que eu quero a partir daqui? Eu quero que vocês façam, dependendo da cidade de vocês, a ciclorrota ou ciclofaixa. Quero que vocês indiquem onde tem arborização. Eu quero que vocês me indiquem também aonde tem biodigestor, aonde tem placa solar, tá? Se essa cidade tem só bicicleta ou não. Vai ser uma cidade completa, não é um bairro específico. Pode ser um bairrozinho, tá? Igual o pessoal da manhã. Deixa eu mostrar do pessoal da manhã. Os dois foram uma cidade. Mas pode ser um bairro também. Esse aqui foi um grupo, tá? Então eles criaram área de bioinfiltração. Eles fizeram em 25 minutos. Que isso? Para de contar mentira aqui. Tá querendo que a gente Sério. Dizer, né? É porque quem fez foi na Júlia. Tá? Ó. Eles fizeram um parque central, botaram sinal, botaram faixa, árvore, tá vendo? Eu consegui identificar planejamento urbano para além da mobilidade. Saneamento básico, arborização, tá? E aquele ali foram mais simples. Foi uma rua principal. Aí ali tem o rio, essa couve-flor aqui são as árvores, tá? Aí ele não teve tempo de desenhar árvore, ele escreveu árvore, mas eu não quero isso, tá bom? Gente, eu vou passar agora um documentário de 25 minutos, tá? É coisa rápida. Deixa eu levantar para me enxergar. O objetivo desse documentário é trazer uma referência aqui no Brasil de uma cidade que só tem bicicleta, tá? É no norte do país. Então, essa cidade aí, ela é uma referência, né? E são 25 minutos de vídeo, é bem rapidinho, é bem legal de ver. E eu queria que vocês realmente se sentissem imersivos no vídeo, tá bom, meninas? Então, só pra gente ver. E depois do vídeo, a gente vai pra dinâmica, beleza? Então... Afuá. Agora eu tenho um lugar para ir no Brasil, do norte. Afuá. Quero conhecer Afuá. E aí, eu chegando, mas já bati de bike. Com outra bike, de frente. Aí, tá vendo? Olha o número de acidentes subindo. Você falou. Meu pai já passou por cima do meu braço. Eu passei por cima do meu irmão. Hein? Isso. E agora, qual é o objetivo da nossa aula, né? Da nossa dinâmica? Pra gente encerrar com chave de ouro. A gente vai dividir em grupos de 4, ok? Vai fazer 4 grupos. A gente vai dividir a turma em 4 grupos. 5 e um grupo de 6. Isso. É porque tem bastante gente, né? E aí, qual vai ser o objetivo? O que eu quero de vocês nesse trabalho? Eu vou botar aqui. Vocês também vão apontar no mapa, na planta baixa, os locais com pontos de coleta seletiva. Então, como é que vai ser essa planta baixa de vocês? Coisa simples. Eu quero mais sinalizado do que bonitinho, tá? Então, ó, isso aqui são minhas vielas e isso aqui é a estrada principal. Vamos botar assim, tá? Só para vocês entenderem. Esses quadrados são as... Não,
Cai um lenço, cai um lenço. Esse quadrado aqui são as quadras, tá? Então, aqui eu posso ter uma escola. Aqui eu posso ter um bombeiro. Aqui eu posso ter o biodigestor da cidade. Aqui é a minha fazenda solar. Porque se vocês vão fazer o planejamento dessa cidade... Não precisa ser em Paracambi. Não, vocês vão criar, tá? Aquele joguinho, T-Sims. Pronto, vocês vão fazer o T-Sims de vocês. Isso. Isso daí tem que ser, Mayara. Ó, oi. Coloca essa floresta de eucalipto que você ama tanto. A cidade de T-Sims de vocês tem que ter todos aqueles pontos que a Vivi tá apontando ali no quadro, entendeu? Ó. Eu sabia que no The Sims tem um pacote de extensão que é sobre cidade sustentável. É. O nome do pacote é The Sims Cidade Sustentável. Isso é muito legal. Nunca mais joguei T-Sims. Eu não tenho nem computador pra isso. Pra jogar The Sims. Cara, não dá pra mim. Se eu botar The Sims no meu telefone, eu tenho que desinstalar tudo. Percebam aqui rapidinho. Ó, ciclovia, ou ciclofaixa, ou ciclorrota, vocês que vão decidir. A estrada. Aqui tem algumas vielas, então vocês vão decidir o que vai ser aqui também. Eu quero que vocês façam The Sims do bairro de vocês ou de outro lugar, tá? Eu quero que vocês apontem presença de biodigestor. Eu quero gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Não é esgoto indo pro rio. Tem que ter um rio nesse mapa também passando. Meu Deus, só besteira. Ó, tá vendo? Um rio, tá? Aí faz aí a supervia. Uma pontezinha. A sua cidade no centro vai ter carro rodando ou não? Vai. Tá? Então vocês vão decidir isso aí em grupo. Afuar. Tá? Ah, não, Vivi, a minha cidade no centro não vai ter bicicleta, quer dizer, não vai ter carro, mas nas extremidades vai ter. Tá bom? Árvore, 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 tá? Sinalizem as árvores, ok? Que eu quero ver a presença de arborização urbana. E cada um vem aqui pegar a sua cartolina, os grupos. Pessoal, agora os grupos, né, vão começar a apresentar os trabalhos que vocês desenvolveram da cidade de vocês, o T-Sims de vocês. Vamos assistir nossos colegas, prestar atenção e ver o que eles contemplaram segundo as orientações da Vivi. Grupo 1. Oi, gente, boa tarde. Aqui está o planejamento da nossa cidade. Eu vou começar explicando um pouquinho como que a gente vai fazer a questão do saneamento básico. Eu não sei se vocês se recordam da aula que a Suelen veio aqui falar sobre a cabana dela, mas ela mencionou que ela tinha um tipo de jardim filtrante. Eu não sei se é exatamente esse tipo de nome, mas que o saneamento das cabanas dela era feito através das árvores, principalmente frutíferas, né? Que elas se alimentavam do resíduo orgânico que era produzido lá. Então, a gente pensou em fazer o nosso saneamento dessa forma. As nossas casas têm essas árvores por aqui, então essas árvores elas são alimentadas através desse resíduo que é feito pelas residências. Todas as nossas ruas têm a presença de ciclofaixa, faixa de pedestres, calçadas acessíveis e o semáforo sonoro para pessoas com portadoras de deficiências visuais. E é isso. Dando continuidade ao que a Ana Clara falou, além de um ótimo saneamento básico, a nossa cidade também ela utiliza energia limpa. Então, os moradores eles separam o lixo seco do lixo molhado e o lixo molhado vai para a biomassa, que, né, gera energia. Além da biomassa, a nossa cidade também utiliza a energia solar, que é que a gente tem uma fazendinha de placas solares e cada um dos estabelecimentos, assim como casas, possui sua própria placa solar para gerar energia.
A gente também pensou na questão do planejamento, né, onde cada parte, né, da cidade ia ficar, incluindo a escola que a gente tem por aqui, né, perto das casas. E aqui no centro tem uma estufa e um parque, assim, que o Matheus vai explicar melhor. Mas a questão do planejamento tá onde a escola é muito próximo de onde é feita a educação ambiental aqui. E nas nossas ruas também tem a questão da ciclofaixa. Como as meninas falaram, esse ponto aqui no centro eu quis unir muitas coisas. Então, é um centro de educação ambiental e um centro da cidade. Então, tem uma estufa para preservação de espécies, amostras. A gente tem uma área de conservação aqui em cima, que tem um lago. E a gente também tem pontos de coleta espalhado pela cidade. A gente tem uma área rural aqui e é isso. Já acabou o tempo, desculpa. Então, a gente separou aqui pensando bastante em arborização, aí nós colocamos aqui bastante também, pensando em separar mais por conta das estradas, né, e também calçadas. Aí a gente aqui também tem um rio separando aqui tudo, tem uma parte... A energia que a gente escolheu é hidrelétrica. Aí aqui a gente tem a estação de tratamento de esgoto que deságua no rio. Depois de ser tratada a água. Calma, aqui tem pontos de coleta seletiva. Aqui, no caso, é o esgoto. Aí tem as calçadas. E isso aqui é a ciclofaixa, que interliga nessa rua principal. E aqui na rua principal tem a ciclorrota, né? Aí elas vão falar lá o outro lado. Vira. Não é? Olha, é dinâmico. Vai mostrar. Deixa eu falar. Aí, nessa parte aqui principal, a gente tem aqui uma... Como é que é o nome disso, né? Faixa de pedestre. Aí a gente tem aqui uma área de conservação, né, que também tem uma trilha aqui, tipo a do parque. Aqui a gente entra para uma praça que tem estacionamento, coleta seletiva, bicicletário, a praça principal. Aqui é aquela parte que o pessoal faz exercício e vai, essa parte ali. E essa aqui, Centro Educacional de... Ambiental, Centro Educacional Ambiental. Aqui tem placa solar. É porque a gente não deu pra escrever, mas tem placa solar aqui, entendeu? E é só isso. Foi tudo. Aí protegida não, teve não. Sinal sonoro, tá? E aqui é o bairro em geral, com apartamento. É o centro. Esse negócio aqui. Acabou o tempo. Gente, boa tarde. Nós planejamos a nossa cidade de acordo com, com o parque, porque ele é basicamente o coração da nossa cidade, então ele fica bem no centro, aí é dividido bem planejado, e a Manuela vai dar continuidade. Eu vou falar da ciclofaixa e do parque. Então, o parque foi ideia do Vitor Hugo para ser, tipo, igual a Hannah falou, o centro da cidade, o coração da cidade, onde tem uma árvore enorme para ter sombra, para você fazer piquenique, e várias lixeiras. Aqui também tem um laguinho com uma ponte. E, enfim, aí a ciclofaixa... Cadê a ciclofaixa? E aqui... Não, tá não, a árvore... Aqui, ó. A árvore ficou de cabeça para baixo. Porque depende do ponto de vista. Você olhar Vale ressaltar que a ciclofaixa abrange a cidade inteira, então ela é bem acessível para todo mundo que quiser andar de bicicleta para ir para o hospital, para a escola, para residência, enfim. E eu vou falar da rede de esgoto, que foi pensado de uma forma com os canos passando por debaixo das ruas, não das calçadas, para não ter o problema de acontecer de uma raiz acaba pegando no cano e gera problemas. E a fazenda de... esgoto vai pra onde? Vai para o tratamento. Cadê o tratamento? Acho que é aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, todos os canos interligados aqui. E é isso. Fala aí rápido, mano. Jorge, quem falou não? Fala rápido, mano. 20 segundos de tudo. Você tá de cabeça pra baixo, mas aqui a rua vem seguindo. Aí a gente chega aqui na parte que a gente tem uma fazenda de placa solar, que é a nossa energia sustentável. Aí a gente atravessa o mar de morros aqui, que eu botei o mar de morro, e vai para uma área mais isolada, onde é o nosso aterro. Eu ia falar das lixeiras do parque,
Não deu tempo da gente fazer uma lixeira certinha, mas a gente ia fazer uma lixeira separando todos os resíduos para ver o que seria... Pode continuar, deixa. Para ver o que seria reciclável ou não. E a nossa cidade tem bombeiro e tem polícia também. A cidade tem cooperativa de catadores? Tem, não deu tempo de falar. Tem tudo. Vocês tinham 2 minutos e não fizeram bom uso dele. Bom, nós fizemos aqui uma cidade, que a divisão dela é aqui. A praça ela é dividida em 2 partes aqui, tanto aqui e tanto aqui. Aí nós temos aqui ó, a divisão dos bairros, tudo direitinho. E nos bairros, a gente fez a rua bem planejada. Aí nós pensamos aqui no tratamento de esgoto. Nós temos o rio passa pela cidade inteira, em volta da cidade inteira. Então nós temos o tratamento de esgoto, que é também feito por subterrâneo, e aqui vai ser tratado e depois devolvido para o rio. Aí nós temos também a escola, e como a gente já viu também no documentário, a escola aqui ela usa bastante da merenda escolar, e aí através disso tem o biodigestor atrás da escola. Aqui falando mais da praça, aqui é a nossa área da praça, onde teria uma pracinha para as crianças, aqui a área verde, que também serviria como jardim filtrante, e pontos de coleta em vários lugares da... A gente não colocou aqui, mas teria mais de um ponto de coleta na praça. O nosso rio ele corta pela cidade toda. Aqui a nossa fonte de energia é a solar, a gente tem uma fazenda solar, a gente tem uma área protegida, a gente tem a loja de bicicleta, porque na nossa cidade só vai andar de bicicleta. Isso aí. Pegou a referência. E também, assim, se vocês repararem bem, tudo é muito perto um do outro. Num caso, a gente também pensou na cidade de 15 minutos, que eu até citei, que é tudo muito perto. Num caso é igual a escola. A escola é perto da padaria, não sei o que, passou mal, hospital, não sei o que, aconteceu alguma coisa, bombeiro, remédio em farmácia. Em questão da ciclofaixa, a ciclofaixa ela tem praticamente não, né? Na cidade inteira corta... Cadê a ciclofaixa, Jesus? Aqui. Corta pela cidade inteira. E a questão também... Também, tá, galera? Pra vocês saberem. Não é totalmente assim, não. Vai ter carro. Tem cooperativa, a nossa cidade... Tem a cooperativa. Não, mas eu ia falar muita coisa, tá? A Vivi. Bom, pessoal, obrigada mais uma vez pela atenção aí à aula. Lembrando, amanhã, bicicleta, quem tiver capacete traga, tá bom? Vai ser importante, tá? Sapato fechado, vem com a vestimenta comum mesmo de atividade. Vamos organizar as salas para nossa saída, levar as mesas para outra sala e a sala daqui. E um bom retorno para vocês.